Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde também a todos os nossos amigos aí, irmãos, que estão nos acompanhando aí durante esse período, nosso Pão das Três. Hoje nós temos aí mais uma oportunidade de estarmos juntos, numa quinta-feira, hoje um dia que já esquentou um pouquinho mais, está bem gostoso, para juntos aí compartilharmos um pouco da Palavra de Deus, orarmos também, temos aí um momento de comunhão virtual, mas é real, né, é verdadeira, e juntos buscarmos a presença do Senhor. Vamos orar então, dando início ao nosso Pão das Três essa tarde? Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá neste dia, de buscarmos a Tua presença e agora em especial com os nossos irmãos, ó Pai, através do Pão das Três. Abençoe a vida de todos que estão conosco agora, participando, dos nomes, ó Pai, que serão citados no momento de oração, das pessoas que estão enfermas, necessitadas. Também nos alegramos, ó Pai, com aqueles que têm sido abençoados, que têm sido guardados e protegidos pelo Senhor. E sabemos, ó Pai, que as nossas vidas, ó Pai, Te pertencem. Fale, ó Deus, aos nossos corações mais uma vez nessa tarde, transformando, ó Deus, as nossas vidas e a Tua vontade, ó Deus, sendo feita, ó Pai, na vida de cada um de nós. É de fato aquilo que mais queremos, é aquilo que mais precisamos e sabemos que de fato é a única e verdadeira vontade, ó Deus, que nos importa, que é a Tua. Fique conosco, nos guardando, nos abençoando. É a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 324, é um hino bastante conhecido, né? Do nosso cenário. Estava vendo aqui o autor aqui, né? Manuel Avelino de Souza. Nasceu em 1886 e morreu em 1962. E deixou pra gente essa música aqui, esse hino tão bonito, né? O refúgio verdadeiro. Ah, vamos cantar. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em Jesus. Eu duvida não posso, como leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno eu tenho do Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, e procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e em Emmanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção, com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder
Refúgio verdadeiro. Refúgio verdadeiro. Hoje a gente vai falar sobre uma boa consciência em Cristo, né? E talvez não tivesse uma relação muito direta, né, com esse hino, mas a intenção realmente é de pensar de como está o nosso pensamento diante de Cristo, com Ele nos guardando e nos protegendo, porque o julgamento, né, o juízo que está sobre a nossa vida e que realmente importa, é aquele que vem de Cristo. Portanto, é algo que tem que trazer uma certa segurança e uma certa tranquilidade para a gente, né? Você sabe, a gente vai vivendo, desenvolvendo a vida da gente, a gente passa por perigos, a gente passa por dificuldades, a gente passa por problemas, a gente passa pelo julgamento dos outros, a gente passa por períodos às vezes difíceis, até com a nossa própria consciência, porque a gente comete erros ou porque a gente acha que podia ser melhor. E, no fundo, o que importa de verdade é o juízo que Cristo, né, o pensamento que Cristo tem com a gente. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre boa consciência nesse sentido. Agora, é lógico, né, que importa, que algumas outras coisas importam, que são as coisas que eu vou falar hoje, né? Então, é isso aí. Refúgio verdadeiro é o hino 324 do cantor cristão, que a gente acabou de cantar. E a gente vai, então, orar agora para reflexão da nossa tarde de hoje, nosso Pão das Três, baseado no texto da primeira carta de Paulo, né, à igreja de Corinto, ou primeira aos Coríntios, né, como a gente costuma falar resumidamente, capítulo 4, os versículos de 1 a 5, tá bom? Se você acompanha a gente com a Bíblia, com o celular aí, não sei como é que você faz, deixa aberto aí, a gente vai orar agora, fazer a leitura do texto, comentar aqui um pouco do texto, do contexto, e depois tirar algumas conclusões, que é o que a gente geralmente faz, né? Quando a gente medita na palavra de Deus. A estrutura geralmente do nosso pensamento é essa, né? A leitura, a explicação e a aplicação. Às vezes a gente mistura uma com a outra, mas basicamente são esses três pilares aí para a gente compreender a palavra de Deus quando a gente está expondo, né? Está ensinando e está procurando aprender. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse momento que nos reunimos, ó Pai, para orar, para buscar, ó Deus, a Tua presença e também para compreendermos, ó Deus, um pouco mais da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por cada palavra que o Senhor permitiu que chegasse, ó Deus, a nós, por meio, ó Deus, da Bíblia, e pedimos que o Senhor agora nos dê entendimento, nos dê vontade também de aprender, nos dê capacidade de aprender. E o Senhor sabe, ó Deus, que aprender, ó Deus, é fazer a Tua vontade, obedecer, aprendemos, ó Deus, a sermos fiéis, a lutarmos, ó Deus, contra ó Deus, as coisas que nos impedem, ó Pai, de fazer a Tua vontade, e principalmente, ó Deus, contra o pecado que ainda insiste, ó Deus, em tentar dominar as nossas vidas. Cuida de nós, nos protege, nos guarda, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, capítulo 4 de 1 aos Coríntios, os versos de 1 a 5, né? Um trechinho curto aí, para a gente pensar em uma boa consciência em Cristo, né? Boa consciência, uma consciência em Cristo. Vamos lá, diz assim o texto, a carta, né? Um trechinho da carta que o apóstolo Paulo escreveu. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Se você prestar atenção no texto, é um texto... o apóstolo Paulo está conversando com a igreja. Olha quem está... Vamos colocar aqui primeiramente quem são aqui os atores do texto, né? Quem são os personagens do texto. Então, a gente tem o apóstolo Paulo, ele está aqui, porque ele é quem escreve. A gente tem a igreja de Corinto, que são os leitores da carta, para quem a carta foi escrita. Nós temos aqui uns ciclanos, beltranos e fulanos, é isso, né? Fulanos, ciclanos e beltranos, que são as pessoas que estão julgando o apóstolo Paulo.
que pode ser aqui não necessariamente pessoas da igreja, provavelmente de fora. Muito bem. E nós temos o próprio Senhor, né? O próprio Senhor Jesus aqui. Nós temos esses 4 personagens assim participando do texto. Paulo, a igreja, esses ciclanos, beltranos, fulanos e o próprio Senhor. E o apóstolo Paulo está escrevendo e está orientando a igreja, ele está dialogando com esses outros que o acusam, ele está falando com ele mesmo e ele está se colocando diante do Senhor. Então, são 5 versículos só, mas são 5 versículos de uma conversa bastante intensa, de uma conversa bastante interessante, porque quando a gente lê pela primeira vez, em algum momento parece até que o apóstolo Paulo está meio que entrando em contradição, né? Porque ele diz assim, a gente tem que fazer isso, mas não pode se preocupar. A gente tem que julgar, mas não pode julgar. Então, vamos tentar entender. Vamos, então, dividir tudo isso daqui nesses pormenores, para que a gente possa ter um entendimento maior da história, né? Então, ele diz assim, que os fulanos, cicranos e beltranos nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ministro, a gente costuma ter a palavra ministro como uma coisa importante, como uma autoridade, tudo, e realmente é no nosso contexto, mas ministro na Bíblia é servo, né? São aqueles que servem a Cristo, que fazem a vontade de Cristo, que operam a vontade de Cristo. E dispenseiros dos mistérios é a ideia de dispensar, né? Nesse sentido, é de que fazem a entrega. Os mistérios não estão em nós, são de Deus, mas nós tornamos os mistérios de Cristo não compreensíveis aos homens. Nós somos o instrumento de Deus para que os mistérios de Deus aconteçam. Quando a gente fala de mistério, eu sei que a gente muitas vezes tem essa influência muito forte pentecostal, é de ver anjinho, florzinha, essas coisas, não tem nada a ver com isso. Mistério a graça de Deus é um mistério, né? Tenta explicar por que é que Deus te ama. É difícil, a gente sabe que ama e acabou. Tenta explicar a grandeza da salvação de Cristo. A gente até explica, até fala, mas escapa, né, a compreensão humana. Explica a fé, explica a graça de Deus, explica o que é o amor, explica o que são dons espirituais. A gente gasta palavras, mas no fundo está no mistério, né? Deus operando, usando a gente como vaso de barro, fazendo a vontade dele. A gente sabe que é verdade, mas a gente não consegue explicar isso matematicamente. Então, isso são mistérios, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Então, assim, ele está falando que os outros considerem a gente dessa forma, né, olhando para a gente. Aí ele já vai para o versículo 3 falando assim, pouco a pouco me importa se eu sou julgado por alguém, por algum juízo humano, porque eu não julgo nem a mim mesmo. Aí, peraí, ele está querendo dizer que é para se preocupar com o que a gente faz ou não faz, com o que os outros pensam da gente ou não, mas ele acabou de dizer que era para se preocupar. Então é muito interessante nesse momento parar para pensar no texto, porque o que ele está dizendo é o seguinte, nós temos que ser para os outros isso, mas nós sabemos que o juízo que os outros podem ter de nós pode ser um juízo distorcido. Portanto, fazendo as coisas da maneira certa, nós não podemos ficar presos ao julgamento dos homens, porque ele pode ser falho, porque ele pode ser distorcido. Mas eu tenho que me preocupar com o que os outros pensam de mim e com o que eu faço parecer para os outros? Sim, eu tenho, mas eu sei também que o que pensam de mim pode ser distorcido. Então é um argumento, né? O apóstolo Paulo ele mostra isso, que eu não tenho o direito de fazer o que eu quero porque os outros têm a incapacidade de julgar quem eu sou. E apesar de eu ter que viver de uma forma com a qual eu me preocupo com o que os outros pensam, eu também não posso viver de acordo com aquilo que os outros pensam, porque o que pensam pode ser algo distorcido. Então é um argumento quase circular, né? Em que uma coisa explica a outra ao mesmo tempo em que a confronta. E isso é da natureza humana, das relações humanas, por um fator muito simples. Qual é o fator simples desse problema todo? De que a gente nunca sabe exatamente o que os outros pensam e que por mais perfeitos que sejamos, nós também temos defeitos e pode ser que em algum momento as pessoas tenham bons motivos para, injustamente, né? Porque injustamente no sentido de falar mal, porque ninguém deve falar mal de ninguém, mas terem razão para fazer acusações contra nós. Quem é o fiel da balança? Aí que vem a questão. É o próprio Senhor.
E é por isso que ele diz, a gente tem que ter cuidado com qualquer juízo antecipado dos outros, ao mesmo tempo em que a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a nossa própria consciência, porque, ao contrário dos homens que nos julgam conforme a aparência, conforme os seus critérios, conforme os seus preconceitos, aí ele vai dizer isso lá no versículo 5, o Senhor vai nos julgar conforme o nosso coração, os desígnios do nosso coração. Por quê? Porque é Ele quem é capaz de trazer à luz todas essas coisas. Então, olha que interessante, né? Como é que é o argumento do apóstolo Paulo, né? Viva como cristão, tendo um coração limpo, tendo uma vida limpa, sabendo que isso pode ser mal interpretado pelos outros e que você pode ser um verdadeiro cristão sendo julgado pelos outros como um falso cristão. Muito bem. Não se intimide pelo fato de ser mal avaliado pelas pessoas, porque elas são incapazes de uma avaliação correta, porque você tem que se preocupar, na verdade, com o próprio Senhor. Tenha paciência e tenha tranquilidade e mantenha sempre uma boa consciência diante de Cristo. Então, basicamente, é isso que o apóstolo Paulo está ensinando, né? Mostrando como as relações humanas são difíceis, mostrando como é difícil manter-se sempre firme no caminho do Senhor, mostrando como o caminho do amor, da fidelidade, é uma porta extremamente estreita e que leva por um caminho extremamente espinhoso, pedregoso e difícil, mas que no final das contas nos coloca nas mãos de Jesus e no reino de Jesus, e é isso o que realmente importa. Então agora vamos fazer alguns pensamentos aqui, né? Sabendo dos pormenores, sabendo das dificuldades, sabendo da problemática dos relacionamentos humanos, lembrando do apóstolo Paulo, que também viveu essa crise. O apóstolo Paulo, né, quando ele conta a história dele, é tão interessante a gente conhecer com detalhes a história dele, cronologicamente, mas acima de tudo, a trajetória espiritual dele. E quando eu falo trajetória espiritual, eu não estou falando fato após fato, mas entender as diversas coisas que ele diz na relação. Então, com relação à igreja de Corinto, qual que era o problema dele? Era uma igreja que ele tinha fundado, era uma igreja que ele amava, que estava vivendo um problema muito sério. Era uma igreja que tinha um monte de gente que falava mal dele, que o criticava, que não o considerava apóstolo, que o diminuía diante dos outros apóstolos, que o diminuía, inclusive, diante de falsos apóstolos. E ele ama aquela igreja, está ensinando aquela igreja com um amor muito grande, mas ele sabe também que ele não pode dar moleza lá para aquela igreja, porque se deixar aquela igreja abusa dele e vão despencar, né? vão cair para um caminho de perdição. Então ele vai ali naquela, eu não sei se eu posso usar a expressão corda bamba, mas é quase uma corda bamba, né? Em que ele tem que manter o amor dele, tem que manter a prudência dele, tem que manter a firmeza dele, em que ele está escrevendo uma carta que tanto ovelha quanto bode vão ler, né? Ovelhas e bodes lerão. Aquilo que vai ser lido pode ser interpretado de diversas maneiras, então ele procura ser o mais claro possível para que ele possa ser bem compreendido, aí eu diria, principalmente pelas ovelhas. E ao mesmo tempo ele mostra como é que é a consciência dele diante de Deus. Ele diz assim, vocês podem me julgar, o coração humano infelizmente é ávido por isso e apto para isso, principalmente por causa do pecado, mas não adianta, quem vai me julgar de verdade é Deus, porque é Ele quem conhece o meu coração. Então ele vai ali, né? Você vê como é que as relações humanas são complexas e são difíceis. Então, uma boa consciência em Cristo é também... Então vamos lá agora para os pormenores, para não ficar mal entendido aqui, porque pelo exemplo do apóstolo Paulo, pode ser que você esteja deduzindo algo do tipo, vou viver do jeito que eu quero e não importa o que pensam de mim. E na verdade o texto está ensinando exatamente o contrário, como você já viu, mas tem todos esses pormenores. Então a primeira coisa, uma boa consciência
é também uma boa consciência segundo os outros. Ele diz que os homens nos considerem ministros e dispenseiros. Ministros de Deus, de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, o que as pessoas pensam de nós importa. A imagem que nós projetamos importa. A maneira como nós nos comunicamos importa. A maneira como nós fazemos as coisas, tanto na luz quanto nas trevas, não vou dizer nas trevas, né? Quando estão vendo e quando não estão vendo, importa, né? Sempre circula essas frases por aí, né? Você realmente é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Quando ninguém está te vendo, você faz aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Eu confesso que é uma frase que eu nunca entendi muito bem, né? Porque a gente tem uma imagem que a gente projeta para as pessoas também, né? Eu não trato todo mundo da mesma maneira. Ovelha eu trato como ovelha, esposa eu trato como esposa. Acho que trato, né? Filho eu trato... A balançosa diz que sim, né? E vai dizer que não para ver, né? Filho eu trato como filho e por aí afora. Então, nós temos maneiras diferentes. Inimigo a gente trata como inimigo, amigo como amigo, colega como colega, conhecido como conhecido, desconhecido como desconhecido, né? Bandido como bandido, né? Santo como santo, por aí afora, né? Você tem que tentar tratar dessa forma. Então, mas é importante sim o que os outros pensam de nós e a imagem que nós projetamos. No caso do apóstolo Paulo, o que ele queria que as pessoas pensassem dele? Olha aquele cara que perseguiu a igreja, olha aquele cara que é cheio de problema de saúde, que era o caso dele, olha aquele cara que fugiu do balaio lá outro dia. Não. A imagem que ele queria deixar para aquelas pessoas é de um ministro de Cristo e de um dispenseiro dos mistérios de Deus. É isso que ele quer. Então, quando ele está dizendo que os homens nos considerem, ele não está querendo botar um pensamento na cabeça daquelas pessoas. O que ele está fazendo é isso o que eu sou e é isso o que eu quero mostrar para eles. Pegou? Isso é muito importante. Então, na nossa relação com as pessoas, a gente não tenta construir uma imagem, mas o verdadeiro cristão ele tem uma imagem construída à luz do que Cristo faz na vida dele e ele procura colocar essa imagem como aquilo que é principal, porque é por ela que ele é construído, feito, é assim que ele pensa e é assim que ele vai ser julgado. Importa o que as pessoas pensam de nós? Sim. Então, uma boa consciência é uma consciência segundo o pensamento dos outros. E o que os outros devem pensar de nós? O que Cristo fez em nós. Isso que deve ser estampado. Ele diz também que uma boa consciência em Cristo é uma boa consciência segundo a avaliação que nós fazemos de nós mesmos. Eu gosto tanto daquela frase, né? Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Não é? Tudo que não é feito por fé é pecado. E por aí afora, e frases mais ou menos desse tipo, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui, né, iniquidade, coisas que vem lá de Davi, dos Salmos e tudo mais. Ou seja, pessoas que têm uma boa consciência, a boa consciência em Cristo é também uma boa consciência para consigo mesmo, tá? É lógico que a gente não pode ser autoindulgente, é claro que a gente não pode ser permissivo demais com a gente. Aliás, alguém já ensinou certa vez, né, que a gente deveria inverter um pouco o critério, né, porque a gente é permissivo demais com a gente mesmo e às vezes muito duro com as outras pessoas. Aí dizem que era interessante se nós fôssemos um pouco mais leves com as pessoas, um pouco mais duros com a gente mesmo. E eu acho que nenhuma coisa nem a outra é verdade, né? A gente tem que ser justo com a gente e tem que ser justo com os outros também, tá? Quando é motivo de louvor a gente louva, quando é bronca a gente dá bronca, quando é para ficar bravo e por aí afora. Então, essa boa consciência em Cristo é uma boa consciência em relação a nós mesmos. E a nossa capacidade de nos julgarmos, ela é contaminada pelo fato de que é a gente que está julgando a gente, né? E isso é uma coisa bastante difícil. O apóstolo Paulo mostra uma boa consciência para consigo mesmo. Ele é bastante ousado, né? Porque ele diz assim, eu não me sinto culpado de nada, eu não tenho nada do que me acusarem, mas também não me considero justificado. Olha, o versículo 4 é muito interessante. Eu não me acuso, eu não acho que tenha nada de errado, mas eu não vou aqui dizer que eu sou santo, que eu sou perfeito, porque o padrão que eu uso para me medir é o padrão que eu aprendi com Cristo, e a minha régua também está num patamar elevado.
Então, é melhor eu ficar na minha. Eu procuro, né? É o apóstolo Paulo falando, tá? Estou aqui me colocando no lugar dele. Eu tento fazer tudo o que Cristo me manda, eu tenho me esforçado, apesar das minhas dificuldades, eu sei que eu tenho feito o melhor que eu posso, então eu estou com a consciência tranquila. Mas eu também não vou me gabar por isso, porque eu poderia ser melhor, eu não sei como é que o próprio Deus está me vendo, ele enxerga as coisas melhor do que eu, mas ele mantém uma certa tranquilidade, né? Então, ele não se perturba consigo mesmo. Ele tem uma certa coerência, um certo equilíbrio, né? O que é a coerência? Quando o que você pensa bate com o que você faz. Mas eu diria mais, né? Que a coerência é quando você tem bons pensamentos e aplica os seus bons pensamentos. Porque se a gente ficar só nessa de você pensa e aplica o que faz é coerência, a gente vai estar batendo a mão, palma para bandido, né? Eu tenho que roubar, matar e destruir, eu mato, roubo e destruo, então eu sou a pessoa coerente, né? E não é isso que eu estou dizendo. Então, uma boa consciência também é uma consciência segundo nós mesmos. Uma terceira coisa que ele diz, que é muito importante, uma boa consciência em Cristo é também uma boa consciência no curso do tempo. Uma boa consciência, ela não é um retrato, ela não é uma foto para o Instagram, para o Facebook, para um vídeo para o YouTube. Uma boa consciência em Cristo é uma história. É uma história. É uma vida. Não é? Você vê que o apóstolo Paulo ele não está pensando ali naquele momento na pureza que ele sente em relação à própria vida no momento em que escreve a carta. No fundo, ele está botando a vida dele todinha sobre o juízo divino. Ele está colocando a vida dele todinha sobre o escrutínio da onisciência divina. Então, uma boa consciência em Cristo também, ela é uma consciência conforme o tempo, em que você pode olhar para a sua vida, ver que teve alguns altos e baixos, mas, digamos assim, o saldo foi muito bom. É lógico que não adianta falar em bom saldo, né? Dependendo das coisas horrorosas que você tenha feito na sua vida, né? Não adianta você chegar para mim e dizer assim, eu ganhei 10, bom, eu matei 6 pessoas, mas como eu ganhei 7 para Cristo, o saldo é 1. Não dá, né? Não existe esse tipo de loucura, né? De matemática. Mas de olhar um percurso que foi um percurso interessante, que foi bem vivido, de estar com Cristo, de permanecer no caminho dele, de não ter desistido, né? Que é uma coisa que a experiência dá pra gente, né? O tempo vai passando, né? Quanta gente barulhenta, quanta gente estranha passa pela vida da gente. Quando você é mais novo de vida cristã, mais novo de vida, a gente como pastor é mais novo, né, no ministério pastoral, às vezes a gente passa uns problemas e fica olhando e fica incomodado. Aí aquelas pessoas passam, vão embora, aquelas situações passam e vão embora e você fica, né? Com todos os seus defeitos, todas as suas dificuldades, todas as suas fraquezas, você vai ficando. Daqui a pouco, quando você vê, você tem uma história e todas aquelas coisas ficaram. Então, é uma consciência segundo o tempo. O apóstolo Paulo, com certeza, teve esse sentimento, viveu isso, né? A quantidade de perseguição, olha a quantidade de gente que incomodou o apóstolo Paulo na igreja de Corinto. A gente até tem o nome aqui de algumas delas, né? Como da família de Chloe, né? E algumas que vão aparecer mais no final da carta. Mas de quem que a gente lembra de verdade? A gente lembra dele mesmo. Então, essa boa consciência em Cristo é também uma consciência construída ao longo do tempo, com obras, com paciência, com tranquilidade, com fidelidade. É por isso que ele diz, né, que cada dispenseiro se acha fiel. E a fidelidade não é um compromisso pontual com uma meta estabelecida e que foi alcançada. Não é? A fidelidade é começar sua caminhada com Cristo e até se encontrar com Ele. Fidelidade é essa capacidade de se manter ao lado de Cristo irredutivelmente, né? sem arredar o pé ali da cruz de Cristo. Isso daí é fidelidade. Tá? E, finalmente, uma boa consciência em Cristo é, obviamente, uma boa consciência diante dele também. É curioso que
Isso não quer dizer ter uma mente perfeita e um coração perfeito, mas quer dizer, sobretudo, uma compreensão e uma capacidade de saber e até de desejar que Ele conheça o mais profundo do nosso coração e colocar diante dele. Alguma coisa meio parecida assim com o Salmo 139, né? Que é o Salmo da grandeza, da onipotência, da onisciência divina, né? E que vai deixar claro para a gente como Deus conhece todas as coisas, que não adianta a gente fugir e escapar dele. Essa boa consciência de Deus diante do Senhor não implica numa perfeição da nossa parte, até porque nós estamos, pelo menos por hora, impossibilitados dela, mas de saber e até de desejar essa invasão da nossa vida, não invasão, né? Mas essa presença do Senhor plena na nossa vida, examinando e tudo mais, e saber que Ele está ali, e até desejar isso e até gostar disso. Isso é uma boa consciência. Não querer esconder nada, ou mesmo sabendo que aquelas coisas ruins que você tem, e você entregar, e você pedir a Ele perdão, e pedir para Ele que te corrija, para que Ele te melhore, para que você cresça, para que você abandone as coisas que são ruins, para que você abrace aquelas coisas que são boas. Então, uma boa consciência em Cristo também é, obviamente, uma consciência e uma vida totalmente colocada e aberta e disposta diante do Senhor para que Ele julgue e para que Ele avalie. A gente sempre termina, né, fazendo uma pergunta, e essas perguntas elas funcionam como reflexão e funcionam como apelo também, né? Se nós temos, de fato, uma boa consciência em Cristo, né? Se nós temos consciência de quem somos em Cristo, e é esta imagem, né? Imagem num bom sentido, que nós projetamos para que as pessoas vejam em nós. Se nós temos paz no nosso coração em relação a nós mesmos, ou seja, se temos coerência, se temos construído uma história que vai ter os seus altos e baixos, as suas dificuldades, mas vai ser uma história boa, vai ser uma história bonita para ser lembrada, contada pelos outros, como é que a gente vai ser lembrado depois da nossa partida. E, finalmente, o quanto a gente ter o coração aberto para o próprio Jesus, para que Ele avalie. Isso Ele vai fazer, né, independentemente da gente permitir ou não. Mas essa boa consciência, ela nos empurra a abrir o nosso coração e desejar que Ele nos guarde, que Ele nos avalie, que Ele purifique até as partes mais íntimas e aparentemente mais intocáveis, né, dos nossos corações, das nossas consciências, das nossas memórias. Então, mantenhamos uma boa consciência em Cristo, certo? Tenhamos uma boa consciência em Cristo. Muito bem, os pedidos de oração chegando aqui. Muito bem. Vamos lá, a gente tem alguns pedidos aqui. A nossa irmã Maria das Neves, né? Até passou aí recentemente por uma cirurgia e tal, tá, graças a Deus está bem. Ela está pedindo oração pela Luana. A Luana é irmã da Michele, né? A Michele é a esposa do Cleiton, né? E ela está falando que a Luana, que é a irmã da Michele, está com a saúde muito frágil. Então vamos orar pela vida da Luana. Esse pedido aqui também apareceu, acho que se não me engano, no grupo dos homens, né? Lá com o Cleiton, lá com o Edmilson, nosso querido Didi, aí tem pedido oração também. Nosso irmão Eudes está sempre com a gente aí, né, Eudes? Meu colega Márcio, a gente já tem orado, né, pela vida do Márcio já há um bom tempo. E aí vem notícias boas aqui, dizendo que ele está melhor emocionalmente e conseguiu um trabalho. Isso é muito bom. E sabendo que um trabalho também pode ajudar emocionalmente. Então, a gente pode pensar aqui em duas bênçãos que podem ser 3 ou 4 ou 5. Isso é muito bom. O Eudes também está pedindo oração, né, pela Karen e pela Juliana, né, que vão viajar no sábado e vão conhecer a sua terra natal, o Ceará, terra boa, e época boa para viajar, né? Final de ano, calorão. Então, graças a Deus, vamos orar pela viagem da Karen e da Juliana, e que seja uma viagem muito, muito boa, que elas possam ir, voltar com tranquilidade, e deixar o Eudes também bem tranquilo, né, Eudes? Sabendo que elas estão bem, estão tranquilas, e é isso aí. Nós temos um pedido também da Rosinha, né, da irmã Rosinha, pelo irmão dela, o Jadson,
que está com Covid-19 também, parece que está internado, né? E a gente vai orar pela vida dele, do Jadson. A Ruth vem pedindo oração por um casal, né? Lúcia Helena e Abdias, que também estão com Covid-19 e estão melhorando. Eu venho pedindo oração pelo pastor Jubal, e o pastor Jubal ele vem apresentando uma melhora aí de anteontem, ontem para hoje. Os médicos já estão diminuindo a sedação e já estão aí na expectativa aí de a qualquer momento ele acordar, né? Ele poder acordar e voltar a se comunicar. Eu acredito que o pastor Jubal já esteja mais ou menos há uns 20 dias já, mais ou menos, inconsciente, tá? Vamos ver como é que vai ser o retorno dele aí depois de tanto tempo aí dormindo, aí, tanto tempo sedado. Continuar orando pela vida da Carmen Marinho também, situação bastante grave, e pela vida da Alda com D, que é a irmã da nossa irmã Alba com B, tá? Ela vai fazer uma cirurgia e se tudo deu certo, a cirurgia já está acontecendo, né? Porque seria agora às 15 horas, são 15h36, 37, então ela deve estar nesse momento passando pela cirurgia, indo para a cirurgia, conforme foi aqui anunciado. Tem mais algum pedido aí? Estou vendo a Vera anotando, correndo ali. Tem mais alguma coisa, Vera? Deixa eu aguardar mais um tempo. Aí a gente tem outros pedidos também. O Cleito e a Danuta, né, com Covid aí confirmado, vamos orar pela vida deles também. E a Cleide Bezerra, oração pelo irmão Nilson, o irmão dela, né, que está muito perdido em todos os sentidos. Dá para entender aqui o que ela quer dizer. Vamos orar pela vida dele, pela vida espiritual dele, familiar e todas as outras questões, tá bom? Apareceu mais alguma coisa aí? Não? Então tá bom. Vamos orar aqui, né? Temos aí vários pedidos aí, vários motivos de oração, tá? Então temos a da Luana, da Maria das Neves, os pedidos do Eudes pelo Márcio, pela Cara e pela Juliana, o irmão da Cleide, da irmã Alba, nós temos a Rosinha, a Ruth, o irmão Jubal, a irmã Carmen, Cleita da Nuta. Vamos colocar a vida aí de todos esses irmãos aí nas mãos do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque mais uma tarde, ó Pai, que o Senhor nos dá, que o Senhor nos permite. Estamos juntos, ó Pai, buscando a Tua presença. Nós, ó Pai, buscamos a Tua presença confiados, ó Deus, nos méritos de Jesus Cristo. Nós, ó Deus, buscamos a Tua presença em oração, pelo Teu amor, Deus, demonstrado quando Cristo, ó Deus, morreu pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos pecadores. Nós também, ó Pai, estamos diante do Senhor porque sabemos que o Senhor, ó Deus, é misericordioso, paciente, ó Pai, com cada um de nós, e que o Senhor também deseja, ó Deus, o bem daqueles, ó Deus, que buscam a Tua presença, e o bem, inclusive, do homem pecador, ó Deus, pelo qual Cristo morreu. Aqui, ó Deus, o nome de diversas pessoas, ó Deus, algumas conhecidas, outras distantes, ó Deus, mas ligadas a irmãos da nossa igreja, e que precisam, ó Pai, das nossas orações e precisam da intervenção, precisam, ó Pai, das ações, ó Pai, do Senhor em suas vidas. A irmã, ó Pai, da nossa irmã Alba está provavelmente nesse momento numa sala de cirurgia para remover, ó Deus, a vesícula. Peço que a Tua misericórdia, ó Deus, a acompanhe ali naquele momento, cuidando da vida dos médicos, dos enfermeiros, anestesistas, enfim, para que esse procedimento, ó Pai, seja tranquilo e em breve ela possa, ó Deus, voltar, ó Deus, para casa. Eu te agradeço pela vida do Márcio, que conseguiu um trabalho, está emocionalmente melhor. Te agradeço porque o Senhor também usou, ó Deus, a vida do Eudes, usou também a vida do João Paulo, para que pudessem conversar pela vida dele, e ouviu também as nossas orações, ó Deus, a nossa intercessão, ó Deus, pela vida deste homem, ó Pai, pelo qual também oramos para que o seu coração, ó Deus, seja entregue, ó Deus, a Jesus Cristo. Obrigado pela vida da Karen, obrigado pela vida da Juliana, que estão viajando, vão viajar. Sabemos do desemprego da Karen também, e peço que uma porta de trabalho possa ser aberta para ela, e que, ó Deus, esse período de viagem das duas possa ser, ó Deus, de conhecimento, de alegria, ó Deus, para elas, inclusive, ó Deus, para o Eudes e para a Silene, ó Deus, que ficam. Que os seus corações como pais fiquem tranquilos também, e que elas possam
ter um momento, ó Pai, de alegria, ó Deus, na Tua presença, numa situação tão especial. Nós, ó Deus, oramos também pela vida do irmão, ó Deus, da Cleide, que ela diz que está perdida em diversos sentidos, ó Pai, e sabemos, ó Deus, que só o Senhor é quem pode, de fato, transformar, ó Deus, o coração dos homens e pode mudar, ó Deus, assim como mudou, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, que também andamos, ó Pai, perdidos, ó Deus, nas trevas do pecado, ó Deus, entregues, ó Deus, ao pecado, entregues, ó Deus, aos erros, aos enganos, entregues também, ó Deus, nas mãos do diabo, ó Deus, e não fosse, ó Deus, pelas ações do Senhor, não estaríamos aqui para orar, ó Deus, pela vida de pessoas que, assim como nós, podem também encontrar, ó Deus, a luz que há em Jesus Cristo. Portanto, tenha misericórdia, ó Deus, da vida dele. Abençoe a vida também, ó Pai, do irmão da Rosinha, ó Deus, o Jadson, que está com Covid-19, com dificuldades, com problemas, ó Deus, internado, e que o Senhor possa curá-lo e que ele possa também, ó Deus, ser, ó Deus, curado realmente, ó Pai, dessa doença e voltar para casa. Peço pela vida do Cleiton, da Danuta, que também estão passando, ó Deus, por essa fase difícil, ó Pai, doentes. Te agradeço porque as crianças estão guardadas, estão protegidas, estão, ó Deus, assintomáticas. Te agradeço porque a Danuta também, ó Deus, informa que está doente, ó Deus, mas tem passado, ó Deus, por tranquilidade. E quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado também da vida do Cleiton. Obrigado pela vida desse casal também, que a nossa irmã Ruth tem trazido, ó Deus, porque tem desenvolvido também, tem melhorado. E tudo isso, ó Deus, é motivo de grande alegria, Pai, para os nossos corações. Saber que as nossas orações são ouvidas e de que pessoas têm passado, ó Deus, por essa doença e têm de alguma maneira se recuperado. Eu te agradeço também pela expectativa que temos, ó Pai, de que nas próximas horas o pastor Jubal possa voltar, ó Deus, à consciência. Te agradecemos porque a sedação tem sido reduzida e, ó Deus, são muitos dias sem se comunicar, ó Deus, com a sua família, muitos dias, ó Deus, passando por momentos extremamente difíceis, ó Pai, no hospital. E te agradeço, ó Pai, porque de alguma maneira, ó Deus, ele tem se recuperado e as esperanças, ó Deus, elas começam a voltar. Oramos pela vida da Carmen Marinho também, ó Deus, que tem passado por momentos muito difíceis, ó Deus, com uma doença no estágio muito avançado, e continuamos pedindo também a Tua misericórdia sobre os seus familiares, ó Deus, que também sofrem, ó Deus, nesse momento, ó Deus, tão difícil da vida dela. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Queremos te agradecer porque já estamos praticamente no final do ano de 2020 e o mês de dezembro também é um mês especial porque nos recordamos de uma maneira especial do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e peço a Deus que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos fortalecendo, ó Deus, fortalecendo, como diz a Tua palavra, o nosso homem interior, ó Deus, porque apesar do homem exterior que envelhece, que se corrompe, que vai voltar para o pó, o nosso homem interior, ó Deus, pode ser fortalecido a cada dia, ó Deus, em Cristo e pela ação do Teu Espírito Santo, e que esta seja, ó Deus, uma realidade para cada um de nós. Nós somos, ó Deus, o Teu povo, um povo comprado pelo precioso sangue de Jesus, e sabemos, ó Deus, dos planos, ó Pai, e sabemos também, ó Deus, da maneira como o Senhor cuida de cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? É isso aí. Muito bem. Os pedidos aqui continuam, a gente vai continuar lembrando, a gente vai continuar orando. E eu queria encerrar, então, agradecendo aí a presença de todos vocês. Amanhã, sexta-feira, tem Pão das Três novamente. Fiquem firmes e que Deus abençoe a vida de todos.